Desde quando aconteceu esse fato? Embora faça muitos anos, eu ainda carrego em mim uma tristeza, uma dor e, por que não dizer, um certo peso na consciência. Morávamos em uma cidade do interior de São Paulo e éramos estudantes da época. Estávamos terminando o ensino médio. O nosso grupo era um grupo meio da bagunça. Nem era o grupo bagunceiro, mas também não era o grupo santo. Éramos assim descolados. Às vezes cabulávamos aula para ficar dando um rolê, dar umas voltas na rua até dar o horário que terminavam as aulas e a gente ia para casa, como se estivesse vindo da escola. Mas na verdade a gente foi dar um rolê, foi dar umas voltas. Hoje eu me arrependo muito de ter feito isso. Matávamos as aulas, mentíamos para os nossos pais que íamos na escola, mas a gente até entrava e depois saía. E só chegava em casa quando terminavam as aulas. A gente até ia na escola às vezes, se misturava com os alunos saindo, só para dizer que tinha ido na escola, se eventualmente alguém visse. Em uma dessas fugidas da escola, eu, a Bárbara, que aliás era minha paquera, o Daniel e o Pedro, vamos dizer assim, era o gordinho da turma. A gente às vezes até chamava de gordo, mas assim, não tinha essa coisa de bullying ainda. Era o gordo, o gordinho, o baleia era o Pedro. Pegamos uma avenida numa dessas fugidas da escola, eu, Bárbara, o Pedro e o Daniel, fomos andando. Não vamos hoje, vamos matar a aula. Vamos cabular a aula e começamos a andar assim. Até que chegamos. A nossa ideia era ir até o final da avenida e voltar. Mas quando chegamos lá no final, chegamos bem perto do cemitério, da cidade onde morávamos. Vamos entrar no cemitério? Vamos. Entramos e tinha um funeral acontecendo, um velório acontecendo. Então nós nos misturamos ali com as pessoas. Nós quatro, eu, Bárbara, o Pedro e o Daniel. Nós nos misturamos ali como se fôssemos conhecidos ou da família. E então nós disfarçamos como se fôssemos pessoas que estavam ali para o velório. Mas na verdade nós tínhamos matado a aula. Nós tínhamos cabulado a aula e tínhamos, caminhado até que chegamos ao cemitério. E aí depois que nós visitamos o velório, ficamos ali um pouco, dando a entender que eram parentes do falecido. Fomos então andar entre os túmulos. Às vezes aquela curiosidade de ver quem é. Aquela foto, o nome da pessoa, que ano morreu, que ano nasceu. Às vezes era uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, uma mulher, um homem. Então a gente ia olhando as lápides dos túmulos. Lugar calmo, lugar tranquilo. E uma lápide nos chamou a atenção. Era uma lápide nova e sobre o túmulo uma carta. O que nos chamou a atenção mesmo foi a carta, porque lápides nós tínhamos visto muitas. Essa, no entanto, era uma moça bonita e nova que estava ali. Eu, o Pedro, a Bárbara e o Daniel olhamos um para o outro e mais ou menos um já sentiu o que o outro queria. Um leu o pensamento do outro. Aquela turminha bem entrosada. Vamos ler essa carta. Aquela carta em cima do túmulo. Aí um olho para cá, um olho para lá. Vamos ler. Dava a entender que aquela carta tinha tudo a ver com a pessoa que estava ali sepultada. Estava inclusive bem pertinho da lápide e bem pertinho da foto. Da pessoa, de uma moça, aliás, bonita. Então olhamos do lado, ninguém viu. Pegamos a carta e começamos a ler. Era uma carta apaixonada. Era uma carta de amor. Era uma carta de despedida, mas também de desejo de se reencontrar em outra vida. Aquela carta de uma pessoa que perdeu outra, mas uma pessoa muito querida, uma pessoa muito apaixonada, e nós vimos que era um rapaz apaixonado. Rapaz que tinha enterrado a sua amada depois de sofrerem um acidente de moto. Essa carta falava sobre o acidente. Ele pedia perdão se ele cometeu alguma imprudência na moto e dizia que ele ainda um dia gostaria de encontrá-la na outra vida. Mas enquanto ele vivesse esta vida e ela na outra, ele estava tão abalado e tão se sentindo em falta, que dizia na carta: "Eu nunca vou esquecê-la, meu amor, eu nunca vou esquecê-la. Eu jamais vou abandoná-la nem depois de morta.
Eu te juro, eu sempre virei aqui, dormir com você, nesse túmulo. Estava escrito, isso quando nós lemos a carta. O rapaz, prometendo inclusive que não iria abandoná-la nem depois de morta, ele se sentia responsável pelo acidente, talvez por uma certa imprudência na moto, e ela estava ali sepultada. Que aquela carta apaixonada, aquela carta de saudade, aquela carta de amor, e ele terminava dizendo, eu nunca vou abandoná-la nem depois de morta, e sempre virei dormir aqui com você nesse túmulo. Isso acabou despertando a nossa curiosidade. Será que ele vem aqui à noite para dormir nesse túmulo? Não é possível. Mas ele está dizendo que vem, ele está dizendo que sempre vai vir dormir aqui com ela no túmulo, que ele não a esquece, e não vai deixá-la nem depois de morta. Mas será que ele vem e dorme aqui? Não é possível. Até que levamos um susto, era o coveiro. Ele chegou, nós nem percebemos. Chegou assim por trás, dizendo, o que vocês estão fazendo aqui, estudantes? O que vocês estão fazendo aqui? A gente estava tão entretido na carta cochichando. Será que ele vem dormir aqui mesmo? O coveiro veio e disse novamente, o que vocês estão fazendo aqui? Eu disse, nada não, nós já estamos indo embora. Viemos ao velório de nosso parente. A gente está dando uma volta, mas já estamos indo embora. E deixamos então a carta no mesmo lugar em que ela estava, pertinho da lápide, em cima do túmulo, e perto da moça que estava sepultada ali. Deixamos a carta e fomos embora rapidinho. No caminho de volta, um de nós perguntou, o que vocês acham de virmos à noite no cemitério para ver se o rapaz, o homem da carta, dorme ali mesmo no túmulo? O Daniel falou, eu topo. A Bárbara já falou, não, eu não topo, eu não aceito, eu não venho. Por que não? O Pedro disse, eu venho. Nós ficamos curiosos. De acordo com a carta, não só ele não iria abandoná-la nunca, como ele ainda viria dormir à noite no túmulo com ela. Mas como é que ele faz? Ele entra dentro do túmulo? Ele dorme por cima do túmulo? Será que ele vem mesmo? Isso despertou a nossa curiosidade. Vamos vir aqui uma noite. Vamos ver se ele está dormindo aqui mesmo. Aí a gente acaba dando um susto nele. Então ficou certo de que nós iríamos só escolher uma noite. Uma noite dessas. A gente inventa que cada um vai dormir na casa do outro. Eu vou dormir na sua casa, eu falo para os meus pais. Você fala que vai dormir na minha e você fala para os seus pais que também vai dormir aqui. Cada um vai falando para os pais que vai dormir na casa de um. E foi o que aconteceu. Daniel acabou convencendo todo mundo, menos a Bárbara, que era uma garota, que apesar de descolada também, tinha medo de fantasma, tinha medo de alma do outro mundo. Não, eu tenho medo de assombração. Não, eu não. Vou vir. Vocês nem precisam contar comigo que eu não venho mesmo. E olha que Daniel ainda tentou convencer Bárbara. Mas a gente é um grupo, nós somos em 4, vamos vir aqui sim. Não, eu não venho. A noite não vem de jeito nenhum no cemitério. Bom, então ficou de marcar um dia da semana para nós, numa noite, irmos ao cemitério para ver se o rapaz dormia no túmulo mesmo. Ele diz lá na carta que vem dormir. Mas como que ele entra no túmulo? Ele dorme por cima? Sei lá, então deixamos passar aquele dia e fomos acertando. E fomos combinando como iríamos fazer. Então ficou certo, quinta-feira. Então vamos inventar que vamos no cinema e cada um vai dormir na casa do outro. Você fala que vai dormir na minha casa, eu falo que vou dormir na sua. Você diz que vai dormir na casa dele. E assim, os nossos pais acham que cada um foi dormir na casa do outro. E nós, na verdade, nós vamos no cemitério para ver se o rapaz da carta dorme lá mesmo. Coisa assim, meio de maluco. Mas foi o que nós acertamos. Íamos dizer que íamos no cinema e que íamos nos reunir, e nossos pais acreditaram. E por volta das 19 horas daquela quinta-feira, passei na casa do Pedro. Em seguida, passamos na casa do Daniel.
E para nossos pais dissemos que íamos dar um rolê lá perto do cinema. Vamos assistir um filme, depois cada um vai dormir, porque nós temos atividade para fazer, tem coisas para estudar juntos. Só que realmente fizemos isso. Fomos até o cinema. Ficamos por um tempo, assistimos um filme, e quando saímos do shopping onde fomos ao cinema, pegamos a mesma avenida que sabíamos que ia dar no cemitério e caminhamos para lá. Estava bem escuro. Sabe, noite bem escura. Noite que não tem lua. Nós sabíamos que o cemitério fecha às 5:30 da tarde. Nessas alturas, já são 9:30, quase 10 horas da noite. Pegamos a avenida até chegar no cemitério. Não sei, queríamos apenas matar a nossa curiosidade, ver o rapaz dormindo. Lá no túmulo, já que na carta, ele estava dizendo que dormiria no túmulo. Então nós queríamos ver, comprovar se ele realmente dormia lá mesmo, lá no cemitério, no túmulo daquela moça. E até falamos, olha, a gente vai acabar dando um susto nele. Tá, tudo bem. Como não tínhamos nada para escalar o muro do cemitério, um fez para o outro uma espécie de apoio com a mão, você faz uma espécie de cadeirinha. Então, pisa aqui, sobe. Primeiro foi o Pedro, porque era o mais gordinho. Então vai você primeiro. O gordinho conseguiu com muito custo, empurra daqui, empurra de lá, pronto. Caiu lá do outro lado, e bem na beira do muro havia um túmulo. Então, você pulava o muro e caía em cima do túmulo. E ele então lá de cima, pegava a mão de quem vinha aqui de baixo. Novamente outra cadeirinha. E só vai, sobe, vai, pronto. Mais um que foi. E os dois lá em cima agora me puxaram. Porque eu não tinha quem me fizesse esse apoio, essa cadeirinha. Aqui com as mãos e os braços eu subi, puxei, peguei bem lá em cima do muro, consegui, depois pulei para o outro lado. Admito que o cemitério à noite é mais sombrio ainda. Eu não tinha medo até aquela noite. Naquela época eu não tinha medo. Eu tirava até sarro, como também o Daniel, como também o Pedro. Só a Bárbara que não quis realmente participar. Pedro vai andando na frente com uma pequena lanterna na mão. Ele é o gordinho da nossa turma. O Daniel logo atrás. Não sei porquê, mas algo começou a me dizer para que eu voltasse. Minha intuição dizia para que eu voltasse. Sabe quando você é tomado por um pressentimento ruim? Desde que eu pulei o muro para dentro do cemitério, eu senti essa coisa de que eu não deveria dar sequência. Eu tinha que voltar. Mas já que estávamos lá dentro, e eu fui um dos incentivadores a que nós fizéssemos isso, então não tinha como eu falar, vamos voltar para trás. Vamos voltar. Então fomos em direção ao túmulo, com aquela lanterninha, o Pedro na frente, e fomos em direção ao túmulo, para ver se o rapaz estava dormindo lá mesmo, para ver se aquela carta que dizia que realmente ele dormiria lá no túmulo era verdade. Então nós fomos lá. Quando vimos o túmulo não havia ninguém e a carta também não estava lá. Alguém levou a carta embora. Pode ter sido o coveiro de repente. Pode ter sido um vento que levou. O Pedro ainda brincou, foi o Daniel. Quer ver que a moça saiu lá do caixão e leu a carta e levou a carta lá para dentro do caixão. A gente ficou meio assim, não faz gozação, não faz brincadeira não, porque eu já estava meio com medo. Até então eu nunca tive medo, mas eu estava meio receioso. Desde a hora que eu pulei para dentro do cemitério, alguma coisa me dizia, volta, volta. Sabe, alguma coisa assim, uma premonição, um sexto sentido, uma intuição, sei lá, dizia que eu devia voltar. Mas eu continuei. Porém, nós vimos que a carta não estava no túmulo como nós tínhamos visto antes, mas o rapaz também não estava dormindo ali. Então Daniel sentou um pouquinho assim na beira. Eu resolvi não sentar, nem o Pedro também. Sabe, a gente decide andar toda assim na avenida, pular o muro, andar pelo cemitério. Quer dizer, estávamos meio cansados. Daniel sentou um pouquinho assim na beiradinha. Falei, não vou sentar não. O Pedro também não. Eu estava meio ressabiado.
Eu ainda continuava com aquela coisa dentro de mim, de que eu tinha que ir embora logo. Eu até falei para eles, vamos embora já, não tem ninguém dormindo aqui, é papo furado. O que ele escreveu na carta era só por escrever. Por que você acha que ele ia dormir aqui? É quando de repente Pedro, que está com aquela lanterna, uma lanterna pequenininha, ele olha para trás e diz, vamos nos esconder. Tem uma pessoa vindo, deve ser o rapaz, vamos nos esconder. E de fato, um homem vinha vindo, meio mancando. Provavelmente, deve ser o rapaz do acidente de moto. A moça, infelizmente, morreu. Está sepultada ali. Ele deve estar machucado, deve estar com algum problema na perna, algum pino, quem sabe, talvez. Então, você percebe claramente uma pessoa vindo naquela noite escura. Você vê ainda reflexos, porque mesmo na noite escura, um pouquinho de claridade existe. Então dá para você ver aquele vulto vindo. É um homem mancando. Nós já deduzimos. Deve ser o rapaz do acidente de moto. Ele está mancando. Se machucou. Esse homem veio e parou exatamente no túmulo. É o rapaz, acho que ele vai dormir. Acho que é verdade mesmo, acho que ele dorme aqui mesmo. Ele fez um carinho na lápide, ele deu um beijo na foto da lápide. Olhou para a frente, olhou para o lado. Olhou para trás como se desconfiando de alguma coisa. Como se ele estivesse percebendo que alguma coisa está ali acontecendo no cemitério. Está bem escura a noite. Apenas você vê um pequeno reflexo, mas ele desconfiou de alguma coisa. Tanto que olhou em volta. Olhou para a frente, olhou de lado, olhou para trás. Sabe quando você sente que alguma coisa está assim no ar? E ele deve ter sentido que havia alguma presença ali de alguém. Ele então começou a escrever alguma coisa num papel. Talvez fosse, quem sabe, uma outra carta. Talvez, quem sabe, fosse outra declaração de amor, outra carta de saudade. E ele começou a escrever. Mas volta e meia, ele olhava assim, como se desconfiando de que alguma coisa estava errada no cemitério. E ele continuava a escrever. Quando por fim terminou aquela carta, colocou sobre o túmulo, deixou bem pertinho da lápide com a foto da moça e uma flor. Ele havia trazido uma rosa vermelha. A rosa vermelha é o símbolo do amor. Então, ele beijou a rosa e deixou. Ali e novamente olha de um lado de outro, como se ele desconfiasse que alguém estava ali, como se ele sentisse que estávamos ali. E ele, quando então vai deixar aquele túmulo, depois de ter escrito a carta, depois de ter deixado uma rosa beijado a lápide, ele poderia ter voltado por onde ele veio. Mas não. Ele vem no sentido que estávamos nós três, o Daniel, eu e o Pedro. Acho que ele sabe que estamos aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Ele vem vindo em nossa direção. Não dá para você ver a fisionomia da pessoa. É como se ele ainda fosse um vulto. Ele vem vindo, caminhando aonde nós estávamos, exatamente de onde nós estávamos observando ele. E ele sentindo que alguma coisa tinha ali no cemitério. Que ele agora vem vindo em nossa direção. É nessa hora que eu disse, vamos correr, vamos correr, vamos correr. E saímos correndo. Eu dei um grito, vamos correr, vamos correr. Eu e o Daniel saltamos o muro do cemitério. Nós fomos correndo com tanta rapidez. Nós pulamos e saltamos o muro. Mas só que o Pedro, que era o mais gordinho, ele não conseguiu. O Pedro não conseguiu alcançar, não conseguiu correr que nem nós. Ele era o mais gordinho, sempre foi o mais lento de nós todos ali. Então o Pedro ficou lá no cemitério. Mas a gente agora estava com tanto medo. E se não fosse o rapaz? E se fosse uma alma do outro mundo? Porque não dava para você ver mesmo, de verdade, se era uma pessoa. Você via aquele vulto mancando, chegou até o túmulo, escreveu lá alguma coisa, uma carta, olhava de lado assim, para frente e para trás, porque ele sentia que havia qualquer coisa ali no cemitério. E de repente vem exatamente onde nós estamos. Só que o Pedro não conseguiu correr como nós. Ele ficou para trás, quer dizer, ele vai se virar.
E fomos embora, eu e Daniel fomos embora, e é isso que me pesa até os dias de hoje. E é por isso que faço esse relato. É por isso que até hoje eu sinto esse peso na consciência. Talvez éramos todos jovens, pouco mais do que adolescentes, porque nós deveríamos ter voltado e ver o que tinha acontecido. Por que o Pedro não veio? Tudo bem que ele fosse mais lento, que ele não corresse como nós. Mas o que aconteceu? Porque assim que pulamos, fomos embora correndo. O Pedro ficou para trás. Aí fomos cada um para sua casa. Meus pais perguntaram: "Você não ia dormir na casa do Daniel?" Não. Resolvi voltar. Lá no Daniel perguntaram a mesma coisa. "Você não ia dormir na casa do Cris?" Achei melhor não. Enquanto na casa do Pedro, os pais achavam que ele tinha ficado na casa do Daniel fazendo lição. Eu, Daniel, ele. Então passou-se a noite. E eu na minha casa, Daniel na casa dele. Mas e o Pedro? Ah, deve ter saído de lá. Ah, ele deve ter se virado. Mas aquilo ficou martelando. E o Tiago? Ele não era capaz de correr como nós, até porque ele era mais gordinho. E no medo, na escuridão, no cemitério, aquele vulto, aquele rapaz, sabe lá o quê? Tipo assim, perna para quem tem. E ele não tinha perna suficiente para correr como nós. De manhãzinha, acordei na minha casa, Daniel na casa dele, e fomos para a escola. Não demorou muito. Um pouco antes do intervalo, fomos chamados pela inspetora da escola para que fôssemos à diretoria. Na hora em que a inspetora disse: "Olha, é preciso ir na diretoria", e justamente eu, o Daniel, a Bárbara, que não participou, ninguém falou nada dela. Todos sabiam que nós formávamos um grupo, mas ninguém falou nada dela. Quando chegamos na diretoria, eu dou de cara com os meus pais, Daniel com os pais dele. E os pais do Pedro. "O que vocês fizeram com o Pedro?" "Mas como assim?" "Nós não fizemos nada." Eu acabei contando tudo para os meus pais o que tinha acontecido. Sabe, primeiro que nós tínhamos ido no dia anterior, um dia qualquer lá no cemitério. Vimos uma carta ali. Nós planejamos visitar para ver se o rapaz dormia mesmo lá no túmulo. E aconteceu isso, e quando ele veio para cima da gente, saímos correndo e o Pedro ficou lá. Mas vocês não se preocuparam com ele. Sim, mas no medo, no desespero, ele ficou lá. Vocês não sabiam que ele não corria como vocês? Sim, mas ele ia dar um jeito. Pedro havia sido encontrado de manhã dentro do cemitério, com as mãos colocadas sobre o peito e com os olhos estalados, com os olhos esbugalhados. E eu e o Daniel não sabíamos nada disso, nem tampouco a Bárbara, que não tinha participado, mas fazia parte do nosso grupo. Agora, diante dos meus pais, diante dos pais do Daniel e diante dos pais do Pedro, a revelação que Pedro havia sido encontrado de manhã, exatamente pelo coveiro, entre os túmulos, assim com a mão no peito e com os olhos estalados, vítima de um ataque fulminante do coração, vítima de uma parada cardíaca. Bem provavelmente, ao não alcançar a gente, não correr como nós, ele deve ter levado um susto daquele vulto, aquele rapaz, sabe lá o quê, o levando a um ataque fulminante do coração. Eu apanhei tanto, mas eu apanhei tanto. Meus pais bateram muito em mim para que eu aprendesse a nunca mais fazer uma loucura dessas. E agora, preparado o velório, os pais de Pedro não perdoavam. Ainda que fossem jovens, pouco mais do que adolescentes, mas o que vocês tinham que mentir? O que vocês tinham que ir à noite no cemitério só para ver se o rapaz dormia lá no túmulo? Olha o que aconteceu. Dias depois, meus pais mudaram. Fomos embora. Perdi o contato com Daniele como a Bárbara, mas não esqueço aquele dia, ou melhor, aquela noite. E me sinto culpado até hoje por ter deixado o Pedro para trás, por não ter voltado, mas o medo era tão grande que não tivemos escolha. Desde então, carrego essa culpa comigo, me perguntando se poderíamos ter salvado nosso amigo. Aprendi que brincadeiras com assuntos sérios podem ter consequências irreparáveis e que a vida é muito mais frágil do que imaginávamos naquela época.